O Brasil acaba de ser sacudido por uma revelação que pode colocar o governo Lula contra a parede. Em um discurso arrasador, transmitido ao vivo pela TV Senado, o senador Jorge Saif não apenas desmascarou Lula e o PT, mas trouxe à tona uma denúncia capaz de implodir os bastidores do poder em Brasília. E atenção, fique até o final deste vídeo, porque vamos mostrar sem cortes a fala completa do senador, que promete expor aquilo que a grande mídia não teve coragem de revelar. Saif foi direto ao ponto, não foi o governo quem descobriu o esquema bilionário de corrupção no INSS. Pelo contrário, segundo ele, foram parlamentares independentes e investigações externas que escancararam o rombo, enquanto o PT tentava, nos bastidores, controlar a narrativa e esconder a gravidade do caso da população. Em sua fala, o senador acusou Lula e seus aliados de manipular informações e enganar o país. Mais do que palavras, Saif anunciou uma medida explosiva. Vai ingressar no STF com uma ação para quebrar o sigilo do careca do INSS, personagem central desse escândalo. Caso essa medida seja acatada, os bastidores de Brasília podem ser expostos em um nível sem precedentes, revelando conexões e interesses que o governo tenta encobrir a qualquer custo, e não parou aí. Saif resgatou as declarações de Marcel Van Hatten, que já havia apontado o advogado Nelson Williams como peça-chave dessa engrenagem, revelando ainda sua ligação direta com José Dirceu, um dos nomes mais temidos e influentes do PT. Essa relação, segundo o senador, pode abrir a chamada caixa de Pandora, expondo as articulações mais sombrias do partido e seus aliados. As palavras de Saif já estão reverberando em todo o Congresso. Enquanto a oposição chama o discurso de divisor de águas, governistas tentam desqualificar a denúncia, afirmando que não passa de uma manobra política, mas a verdade é que a repercussão foi imediata, redes sociais explodiram com a fala e o clima de tensão em Brasília só aumenta. Para o senador, essa é apenas a ponta do iceberg. Ele garantiu que não vai recuar e que usará todos os meios legais para expor o que considera um dos maiores esquemas de blindagem já vistos na história recente. O Brasil está em ebulição. O pronunciamento de Jorge Saif não foi apenas um ataque político comum, mas sim um terremoto que ameaça abalar os alicerces do poder em Brasília. Em rede nacional, diante de milhões de brasileiros, ele jogou luz sobre aquilo que o Planalto mais teme: a verdade escondida atrás de conchavos, mentiras e manipulação descarada da opinião pública. A cada frase, Saif parecia cravar uma estaca no coração da narrativa oficial. O senador deixou claro que não se trata apenas de corrupção, mas de um esquema organizado para enganar o povo. O efeito dominó já começou. A batalha agora pode se deslocar para o STF, onde a pressão sobre ministros cresce, sobretudo diante da possibilidade de quebras de sigilo e novas investigações. O discurso de Jorge Saif mexeu com as estruturas do governo Lula. Pela primeira vez, a narrativa de que o executivo teria agido para combater irregularidades no INSS foi colocada em xeque de forma contundente. Agora, a grande dúvida é até onde essa investigação pode chegar. Será que os nomes ocultos até aqui serão finalmente revelados? E o mais importante, você vai assistir agora, sem cortes, o vídeo completo do senador Jorge Saif, que pode marcar o início de uma nova fase da crise política no Brasil. Mas eu gostaria, na verdade, de fazer um esclarecimento à população brasileira. Alguns esclarecimentos. Primeiro, agradecer ao ministro André Mendonça, que mudou o entendimento e não concedeu habeas corpus para esses depoentes que vêm hoje, que tentaram, através do Supremo, ficarem blindados de vir na CPMI. Então, como nós o criticamos muito, nós precisamos fazer o reconhecimento. Quero agradecer ao ministro André Mendonça, porque ele prestigia o Parlamento, a Câmara, o Senado, pelo trabalho sério que nós estamos fazendo. Um segundo esclarecimento: a esquerda é mentirosa. E a esquerda diz que foi no governo Lula que está sendo descoberto, né? Está sendo investigado. Na verdade, eles não estavam investigando absolutamente nada. Foi através de uma reportagem do portal Metrópolis, uma denúncia feita pelo advogado Eli Cohen, que fez eles iniciarem as investigações. Então, essa narrativa de que é o PT que fez investigação, mentira. Foi depois do escândalo do Metrópolis que eles começaram a agir. Outra questão não menos importante, e eu preciso pedir até perdão para o brasileiro, porque o Senado impôs sigilo de 100 anos às imagens que mostram onde o careca do INSS caminhava aqui dentro do Senado e da Câmara.
Isso é inaceitável, nós precisamos de transparência. Aliás, o princípio de transparência e de publicidade está na Constituição Federal. Então, eu e mais alguns parlamentares estamos ingressando com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que essas imagens sejam divulgadas para o povo brasileiro saber o que ele fazia, onde ele andava aqui dentro. Logicamente, tem o sigilo funcional, o que ele conversava com parlamentares é problema dele e dos parlamentares, mas o povo quer saber aonde ele tinha acesso aqui.